Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Vex. O episódio dessa vez a gente vai tratar de um tema super importante para todos nós. Falaremos sobre como cuidar das nossas finanças, sobre saúde financeira, que é um tema essencial para todos nós em todas as fases da nossa vida. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Mariane Rodrigues, ela é assessora de investimento do Banco BTG, o maior banco de investimentos da América Latina, um dos nossos clientes e parceiro financeiro de negócios. Mariana, seja muito bem-vinda. A Mari, vou ter a liberdade de chamar ela assim, afinal ela já é uma parceira nossa aqui, de ajudar a falar sobre finanças com o nosso público interno e dessa vez trazendo essa oportunidade para todos vocês que nos veem, nos escutam. A Mari, ela é formada em administração de empresas, com ênfase em finanças pelo Mackenzie, é pós-graduada em finanças e investment banking pela FIA USP e certificada pela CFP pela Planejar. Tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e hoje ela lidera uma equipe de assessores de investimento no BTG. Mari, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco. Vamos começar? Vamos falar um pouquinho, então, dos conceitos básicos de finança. Eu queria que você contasse para a gente, Mari, o que que é essencial sobre educação financeira? O que que você considera que é importante uma pessoa saber para quem realmente quer cuidar e administrar das finanças? Acho que você pode contar aqui para a gente aquelas coisas assim mais triviais, mas que eu acho que sempre vale a pena a gente relembrar. Como é que a gente controla gastos? Por onde a gente começa? Como é que faz? Certo. Obrigada, Beth, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de falar sobre educação financeira relacionando com qualidade de vida, né? Uhum. Então, acho que quantas vezes a gente já escutou ou algum amigo, ou algum parente, ou até nós mesmos já perdemos o sono por falta de organização financeira, Uhum. né? Então, eu acho que correlacionar esses assuntos é muito importante. Então, quando a gente tem uma organização, um planejamento financeiro, isso automaticamente, né, proporciona mais qualidade de vida para a gente. E aí, respondendo a sua pergunta, né, como organizar? Hum. Então, a dica principal é literalmente o básico, né? Então, a gente anotar ali os nossos gastos, anotar os nossos objetivos, entender o porquê é importante a gente se planejar. Então, cada um vai ter um objetivo, seja uma viagem, seja um casamento, seja comprar um apartamento, seja quitar o apartamento. Mas eu acho que a dica principal é a gente literalmente escrever, planilhar ali os objetivos e planilhar também ali os custos e as reservas financeiras. Ô Mari, agora uma curiosidade aqui, a gente sabe que é um beabá de falar anota. Com que regularidade as pessoas devem visitar as anotações, as planilhas? Olha, eu acho que é muito relativo, né? Depende muito de cada um, mas eu acho que o mais saudável também, pra gente não ficar neurótico, né? Não fazer Uhum. conta ali do cafezinho, pelo menos uma vez por mês, Tá. né? Então, acho que o custo mensal, e aí eu sempre falo que depende, né? Então, tem empresas que pagam a cada 15 dias. Então, de Uhum. repente, é legal revisitar esse orçamento a cada 15 Boa. dias. Uhum. Outras empresas, uma vez por mês. Às vezes, né, tem pessoas que é PJ, recebe ali por trimestre. Então, vai muito, né? Vai depender muito do balanço ali, né, de cada pessoa. Mas eu acho que uma vez por mês é saudável. Legal, muito bom. Então vamos lá. Quando a gente tem, falando um pouco de comportamento, porque eu acho que mais do que a disciplina, é como a gente se porta frente ao dinheiro, né? Quando a gente tem uma pessoa que acaba gastando mais, ou fica ali no zero a zero, que não consegue destinar uma parte importante da remuneração dela, ou da receita dela, né, para investimentos. O que que você recomenda? Quer dizer, tá bom, eu fiz a planilha, eu tenho lá, faço a visita quinzenal ou mensal, mas no final do mês zerou ali. Como é que muda esse hábito, né? Se a gente pode chamar isso de hábito, né? Claro, eu acho que basicamente a gente tem dois caminhos. Tem o de aumentar a receita, que é aumentar a nossa renda, o nosso salário, se for PJ, os nossos lucros, ou reduzir o custo. Então, assim, Uhum. não tem resposta certa, né? Depende de cada um. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosto muito de reduzir custo, então eu prefiro trabalhar mais, de repente ter ali uma nova fonte de renda, né? Então, para quem é PJ, eu acho que acaba ficando mais na mão ali. Ah, se eu vendo
sei lá, R$ 1.000 por mês, eu vou passar a vender 3, né? Então, consigo aumentar ali a minha renda. Uhum. Agora, para quem não tem essa flexibilidade de aumentar a renda, é um pouco mais difícil, a gente pode ir para o plano B, que é reduzir custo. E eu sempre gosto de falar, né, quando a gente fala de educação financeira, para a gente reduzir custos inteligentes. Poxa, Uhum. será que é saudável reduzir o cafezinho? Talvez não, talvez esse cafezinho ali depois do almoço me faça bem, né? Me desestressa, me dá um gás ali para trabalhar mais. Mas será que de repente eu não consigo reduzir o meu gasto com transporte? Então, se eu Uhum. vou de Uber trabalhar, será que eu preciso pedir o Black? Não posso pedir Uhum. o X? Ou será que eu preciso de Uber todos os dias? Será que eu não posso ir de ônibus, de metrô? Ou de repente, Carona. carona, ir de carro e aí dividir o estacionamento com um amigo, né? Então, eu acho que depende muito ali de cada um. Mas eu acho que vias de regra, né? Ou a gente tem ali o aumento de renda, seja por uma nova renda, seja trabalhando mais, fazendo hora extra, se empenhando mais, buscando uma promoção, seja na visão de gastos, né? E a gente tentar reduzir os gastos de forma inteligente para que isso não impacte ali a nossa qualidade de vida. Muito bom. Eu gosto muito dessa parte do buscar uma alternativa de receita, porque mesmo quando a gente é empregado, você deu os dois modelos, né? Eu posso ser um profissional autônomo e eu posso ter mais possibilidades de renda, aumentando uma carga horária, fazendo uma outra atividade para uma outra empresa, um outro cliente, né? Mas às vezes a gente se coloca também na posição de, eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho aquela remuneração fixa no mês, mas existem outras alternativas, né? Eu acho que quando a gente às vezes olha um hobby, uma habilidade, um gosto, a gente pode olhar por esse caminho também e pensar em como torná-lo prazeroso e uma fonte de renda, né? Porque o cortar o Exatamente. custo também parece sofrido, né? Exatamente. Geralmente é o que eu menos gosto, né? Então, Mas eu concordo. acho muito bom. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso também, né? Não é só reclamar que o salário é pouco no final do Exato. mês, mas o que que eu também estou fazendo por mim para Exatamente. aumentar Buscar uma essa renda, né? promoção, né? Buscar uma Isso, o renda maior. estudo, gosto muito disso, né? Eu Exatamente. acho que assim, o buscar promoção também não depende de quem lhe contrata, mas do quanto você investe no Perfeito. seu conhecimento. Eu acho que são vários tipos de investimentos que a gente pode falar Concordo. aqui, É né? a autorresponsabilidade, né? Então, o que que falta para eu ser promovido? Será que não é um inglês? Será que não é uma certificação? Será que não é me dedicar mais? Se eu estou trabalhando 8 horas, será que eu não posso trabalhar 9 para buscar Uhum, ali, entregar as metas antes? Não só entregar, superar as metas, né? Então, uhum. acho que trazer essa responsabilidade aí pra gente também, porque só reclamar realmente não Não adianta. combina, né? Isso aí. Então, vou falar agora um pouquinho. Então, cuidei ali da disciplina, da organização, eu busco fontes alternativas de renda, eu reviso o orçamento para ver o que eu posso trocar. Gosto também dessa solidariedade, né? Às vezes também não preciso comprar, eu posso pedir emprestado, eu Perfeito. posso alugar, né? Então, eu acho que tem alternativas aí. Mas aí sobrou o dinheirinho. Aí eu vou falar de investimentos, né? Para quem está começando ou para quem não tem muita experiência, que caminhos você sugere? Quer dizer, eu sou da época ainda que a gente falava que só tinha poupança, né? Hoje é Sim, tanta sopa de letrinha. é verdade. Por onde a gente começa, né? E o quanto a gente deve investir ali? Que percentual? Acho que sempre tem algumas fórmulas aí, mas como é que você recomenda que a pessoa comece? Quanto ela destina? Como é que faz isso? Claro, acho que o primeiro passo, né, para todo mundo que está começando a investir, é ter a reserva de emergência. Então, o que que é essa Uhum, reserva de emergência? Poxa, eu perdi meu emprego, fiquei doente, ou alguém da minha família, né, precisou ali de um valor, e agora? O que que eu faço? Vou recorrer ao empréstimo? Idealmente não, porque você vai pagar juros, a gente está com uma Selic alta, então o uhum, juros está mais caro do que o é, habitual. Então, realmente, isso é o plano, assim, C, eu chamaria até de D, né? Nem de B e C se realmente não tiver opção. E aí, qual que é a ideia? Ter essa reserva de emergência, ou seja, acho que é um valor um pouco subjetivo também, é difícil falar o quanto, mas uhum, geralmente o que a gente orienta é que a gente tenha pelo menos 6 meses, né? De 6 a 12 meses do nosso custo fixo. Então, o que que é uhum, custo fixo? O quanto que eu gasto ali de aluguel ou de financiamento imobiliário, quanto que eu gasto ali com transporte, com comida. Então, aquele custo que não tem como eu mudar. Vou precisar me uhum. alimentar, vou precisar ter moradia, vou precisar me Educação, uhum, educação. Então, vamos supor que eu tenha R$ 1.000 de custo uhum, fixo. Então, eu preciso ter pelo menos de 6, né, a 12 mil guardados ali em um investimento de alta liquidez e seguro, né? Investimento conservador,
que não pode, né, ou pelo menos não deveria ter uma oscilação ali negativa, porque é onde eu vou recorrer ali numa eventual emergência. Muito bom. E, e você fala dessa reserva financeira, então tá, eu consegui lá colocar, vou pôr na renda fixa, então que é o mais fácil ali dessa emergência, pensando numa situação emergencial, né? Agora, se eu já estou habituado, se eu já tenho, já fiz, constituir minha reserva, que percentual eu destino para investimento? E como é que eu começo a mesclar esses investimentos? O percentual mensal, você fala? Ah, então, olha, eu vou guardar 5%, 10%, que tem uma recomendação? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que também é muito subjetiva, né? A gente Uhum. brinca que finanças, economia não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana. Então, depende muito do objetivo de cada um. Então, se a Beth, por exemplo, tem o objetivo de quitar o apartamento dela, fazer uma viagem para a Europa, e ela precisa acumular 100 mil reais em um ano. Uhum. Provavelmente a Beth vai ter que guardar mais do que a Mari, que só quer viajar para a Europa, não precisa quitar um Uhum. apartamento. Uhum. É, mas uma conta básica que eu costumo recomendar é uns 30%, né? Então, Tá. se a gente guardar pelo menos 30% da nossa renda mensal, a gente, né, investindo isso, né, não guardar ali embaixo do colchão, né, igual a gente E brinca, mas investindo, a gente vai fazer com que aquele dinheiro se multiplique, né? Então, é o poder dos juros compostos, né? Então, ele vai Uhum. rendendo, e aí esses 30% vai virando 40, o 40 vai virando 50 e assim por diante. Ô Mari, eu queria que você. A gente não combinou aqui, mas quando a gente fala de educação financeira, eu acho que o papel é esse, né? É, eu acho muito interessante porque fazer contas redondas, né? Aí eu recebo R$ 1.000, eu tenho custo ali na casa dos 800, sobra 200, tem os variáveis ali, né? Um cinema, uma coisa, sobrou 100 e eu guardo 100, né? E aí, às vezes, me desmotiva. Eu não consegui chegar nos 30%, por exemplo, mas eu falo, ah, é para guardar 100, não. Tem a blusinha, tem o cafezinho, e acabo gastando. Mas eu acho que valeria a pena a gente falar assim, as possibilidades de investimento que tem, até começando com pouco dinheiro, né? Quer dizer, olha, eu fiz a reserva, e hoje a gente tem, né? Você tem fundos agrícolas, imobiliários, a gente fica sempre naquela, será que eu sei? Dólar, ouro, enfim. Mas dá para começar também sem o fundo de reserva. Ali tá num CDB, tá Sim. numa liquidez diária, mas eu consigo cuidar desses juros compostos começando com pouco, não consigo? Perfeito, consegue sim. Então, tem pessoas que têm dificuldade de fazer aquela reserva mensal. Então, o que que a Uhum. gente costuma indicar? Faz uma aplicação automática, seja uma aplicação automática em um fundo de investimento, em uma previdência, um VGBL, um PGBL. Então, para nem correr o risco de você gastar. Então, eu recebo ali R$ 1.000. Então, todo dia 5, né? Vamos supor que eu recebo dia 5. Uhum. Então, todo dia 5 eu combino com o BTG, combino lá com o banco de debitar da minha conta R$ 100. Esses Aham. R$ 100 vai ficar guardado e aí eu não vou mexer, né? Então vai Uhum. ser um débito ali automático, né? Como se fosse uma conta que a gente tem de água, luz, que debita automaticamente, mas é um investimento, né? Então eu acho que isso é uma boa opção ali para quem talvez tenha dificuldade de guardar e não Boa. desanime, né? É. Porque aí vira uma aplicação, entre aspas, ali forçada. Aham, legal, boa. E aí, a gente está falando aí de como a gente administra esses gastos. Eu vou fazer uma provocação aqui, né? Eh, quando a gente fala de final de ano. Então, final de ano, além das despesas normais, a gente acresce com festas de final de ano, às vezes férias, né? E aí já emenda com janeiro ali que tem os impostos, IPVA. matrícula, enfim, né? Vira uma bola de neve, mas também tem quem trabalha como CLT um recebimento extra, né? Um décimo Exato. terceiro ali, se vai receber férias tem um terço a mais. Como é que a gente cuida quando tem uma receita extra? Eu vou falar do CLT o décimo terceiro, mas se eu tenho também um bônus, uma premiação, como é que eu cuido desse extra? Como é que eu destino ele? Claro, eu sempre gosto de falar, Beth, justamente, principalmente para aquele público, né, que costuma gastar bastante, não tem aquela facilidade de guardar dinheiro. Então, que bônus é bônus e que 13º não é salário, né? Então, eu acho que é a oportunidade, né, de quando recebe um bônus, uma PLR, um 13º, férias, né, para quem é CLT,
de compor ali os 30% que de repente no mês a gente não consegue guardar, né? Então eu Uhum. acho que é uma boa oportunidade, né, da gente sempre pensar no nosso fluxo anual. Então, poxa, janeiro e fevereiro, geralmente são meses mais apertados, tem IPVA, Sim. IPTU, matrícula de escola. Às vezes a gente não consegue guardar nem 10%, né? Às vezes não sobra nada. Mas em dezembro teve o 13º, dependendo ali da empresa, tem PLR, tem bônus semestral, bônus anual. Então a gente consegue, né, fazer com que o total comp, né, do ano a gente supra um mês ali que foi Uhum. mais apertado, um mês que não deu para guardar, mas aí a gente, né, pega o que recebeu de férias, 13º, e aí a gente faz esse balanço fechar positivo. Então eu gosto muito de pensar, né, no bônus, 13º, etc, como uma compensação de repente aquele mês mais difícil, aquele mês que a gente gastou Sim. mais, não conseguiu ali controlar tantos gastos, né, para a gente ter esse equilíbrio. Boa. Ô, Mari, a gente também não combinou a pergunta, mas eu vou fazer algumas provocações aqui, né? Acho que você falou muito importante da gente fugir do cheque especial, fugir das dívidas, você colocou até como alternativa D lá, Exato. né? Eh, e você falou em alguns momentos aí sobre seguro, sobre previdência, e a gente sabe que hoje, né, a faixa etária, a perspectiva de vida, tanto do brasileiro como das pessoas, de modo geral, no mundo, estão mais longas, né? E a gente precisa não pensar só no hoje, mas quer dizer, como é que eu vou viver quando eu chegar nos 70, 80, 90? Estão falando 120, né? Que mecanismos a gente tem? Eu gostei põe R$ 100 na Previdência ali, que vira uma disciplina, né? Perfeito. Mas olhar para esse futuro de longo prazo. Você falou eu tenho uma viagem, eu tenho que quitar um apartamento, mas e quando eu penso, ah, A longuíssimo prazo. isso, como é que eu cuido do dinheiro para isso? Claro. Então a gente tem algumas formas, né, seja de investimentos mais conservadores, que geralmente a turma conhece, que são as letrinhas que você brincou, CDB, Uhum, LCA, LCI, CRA, CRI, para quem é mais sofisticado, ações, multimercado, enfim. E uhum. tem os mecanismos também ali que são mais conhecidos, né, que hoje, acho que quando a gente fala em Brasil, né, educação financeira ainda é algo que a gente está levando aos poucos, É verdade. para imprevistos, né, ou até mesmo para um planejamento a longuíssimo prazo, os mais conhecidos que a gente tem, fora todos esses investimentos que eu falei, Uhum, é a própria previdência, né, e o uhum, seguro. uhum, Eu brinco que a previdência é a caixinha aos poucos que a gente vai formando, né? Então, aquele colchão ali onde eu guardo R$ 100, R$ 200, R$ 1.000 todo mês. Então, daqui a um ano, né? Sei lá, guardo R$ 1.000 sem contar o investimento. Vou ter 1.200 no final de um ano. No uhum, final de 2 anos, vou ter o dobro e assim por diante. Então, isso pode funcionar desde que eu mantenha essa constância a longo prazo, justamente para que a gente não conte com o INSS, né? A gente sabe e que provavelmente, né, as regras. as regras podem mudar, muito possivelmente, pela expectativa de vida, né? A gente vai ter muito mais pessoas sem trabalhar, né? Então, já aposentados do que trabalhando. Então, o INSS não vai dar para pagar, por isso que é Uhum, importante já começar a previdência. E a caixinha mais cheia, que eu sempre brinco ali com os clientes, é o próprio seguro de vida, né? uhum. Então, hoje, poxa, eu tenho 30 anos, então, graças a Deus, estou bem, estou trabalhando, tudo certo, tenho ali a minha reserva. Mas e se de repente, né, Deus nos livre e guarde, fiquei doente, perdi o emprego, enfim, e agora, né? Então, o Uhum. seguro, né, para emprego não. Incapaz, né? Incapaz, uma invalidez, algo nesse sentido. Isso. Então, poxa, você tem um planejamento, um seguro de vida, por exemplo, que vai cobrir ali uma internação, uma doença, poxa, fiquei, sei lá, quebrei o pé, fiquei um tempo Uhum. ali afastada. Provavelmente vou ter uma redução salarial. A gente tem Sim. seguro que complementa isso. Uhum. Casos mais extremos, uma doença grave, uma invalidez. É, poxa, com 30 anos, imagina, você ter que resgatar tudo que você guardou. Então dá para se planejar, né? Dá para você Uhum. ter ali um seguro que caso tenha algum imprevisto, você não precise resgatar todo esse trabalho que a gente teve ali, né? O Uhum. picadinho de juntando todo mês e que já se precaver, né? Para que isso não aconteça. Então acho que esses dois mecanismos, né? A previdência, pensando ali num colchão feito aos poucos, para o longuíssimo prazo, para a gente não depender do INSS, e o seguro para que a gente não perca todo o trabalho, né, em caso de imprevisto, de doença, de invalidez, né, de algo nesse sentido, e até mesmo se a gente for pensar quem tem, eu ainda não tenho filhos, né, mas quem tem Uhum. filhos, Uhum. poxa, é algo que a gente precisa
pensar não nosso, né, no nosso planejamento apenas, mas também ali da nossa família, se a gente for o provedor. Então, acho que são dois instrumentos ali que são bem legais e com valores pequenos, né, a gente já consegue se planejar. Ô, Mari, vou até fazer uma outra provocação aqui. Eu também sou cliente BTG, né? Mas o que eu acho que também é bom a gente desmistificar é que o seguro hoje permite a usabilidade em vida numa necessidade, que não é, depois que eu morrer, reza para eu morrer, né, de morte Exato, natural, de não sei o quê, porque eu valho mais, né? Fala exato. um pouquinho disso. Claro, quando a gente olha, não vou saber de qual é o percentual, né? Sim, Mas, por sim. exemplo, se a gente vai para os Estados Unidos, a maioria dos americanos tem seguro, né? É Uhum. muito cultural. O brasileiro, ele realmente tem esse preconceito, mas eu não vou deixar dinheiro para ninguém quando eu morrer. Não, mas aí não, tá torcendo para eu morrer. Não. A gente tem isso Isso. culturalmente. Mas como você bem mencionou, né, o seguro, existe o seguro de vida, que Uhum. realmente a gente pensa ali no planejamento sucessório, né, de Isso. ter as custas, né? Hoje, o que a gente chama de custas, né, de sucessão, depende do estado, mas em média de 10 a 15% de todo o seu Uhum. patrimônio, senão os Uhum. herdeiros não conseguem acessar. Inventário, Não, ITCMI. exatamente, é imposto, né? A gente Isso. paga até para morrer. Então, infelizmente, é algo que acontece. Se não tiver um planejamento, o herdeiro não consegue acessar. Esse é o seguro de vida. Mas tem o seguro em vida, né? Uhum. E também não vou lembrar de cor, né, o percentual, mas se eu não me engano, era algo na casa de 20 a 30% dos sinistros são para seguros em vida, né? Então, Uhum. tem doenças graves, como um câncer, um AVC. Dependendo ali do seguro, né? Tem diárias por internação. Então, é aquele seguro justamente para imprevisto e que você vai usar em vida, né? Uhum. E é um percentual alto, se eu não me engano, era 30% dos sinistros Uhum. que é utilizado em vida, né? Então, eu falo muito com os clientes, principalmente aqueles que são CLT, falam: mas eu tenho um convênio médico. Sim. Legal, acho que ajuda, mas vamos, né? Deus nos livre, é um assunto chato, mas a gente, Tem que né, tem que falar, falar, né? né? Se você tiver uma doença grave, né? Poxa, será que todo médico vai atender o convênio? Será que se você quiser operar ali com um médico melhor, renomado, num bom hospital, você vai ter que pagar particular? E aí você vai resgatar todos os seus investimentos? Né? A gente tem ali um planejamento para isso, né? Que na maioria das vezes, né? Não em todas, mas dependendo ali do que você conversar com o especialista. Não sou especialista em seguro, tá, gente? Mas o especialista, ele pode até fazer um seguro resgatável. Então, se eu Uhum. não usar aqui em vida, não tiver nenhum sinistro, eu posso resgatar depois de X tempo. Não é um investimento, né? Mas é uma forma de você se planejar e de você não eh, resgatar, né, todos os seus Isso, investimentos ali isso. numa Não eventualidade. comprometer Não todo, comprometer o seu planejamento. E eu acho que isso é educação financeira, né, Exato, Mar? São as ferramentas que a gente tem, a caixinha ali, né? exatamente. Muito bom. Nossa, eu acho que eu ia ficar um tempão aqui falando com a Mari, tô olhando aqui. Eu acho que a gente ainda tem, também concordo, muito a falar sobre educação financeira, a levar para as pessoas, desmistificar, né? Eu também ainda tenho muita dificuldade quando a gente entra na sopa de letrinhas, mas eu acho que quanto mais a gente puder ter conhecimento, ter acesso a pessoas como o banco hoje oferece através dos assessores que possam discutir isso e trazer à mesa assuntos difíceis, né? Porque a gente não gosta às vezes de falar disso, mas tem mecanismos, tem formas da gente se planejar, né? Mas eu preciso caminhar para o final, então eu vou aqui já entrar nesse bloco para a gente fazer um bate-bola aqui, finalizando com a Mari. Ô, Mari, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga o cenário hoje, né? As projeções para 2026, que classe de ativos. Eu acho que a gente sempre, quando acha um assessor financeiro, a gente fala, e aí, né? Qual que é a O que vai boa? O que que eu faço? acontecer? Onde é que eu ponho meu dinheiro, né? Então, que dica que você dá? Como é que você vê o ano que vem, sem a gente querer entrar em politizar a economia ou as questões políticas do nosso país, mas as projeções, e que classe de ativos você acha que assim, ó, é imperdível? Legal. Eu acho que a gente veio de um cenário desafiador, né? Então, quando a gente olha economicamente, a gente subiu muito os juros. Então, Uhum, voltando desde a pandemia, a gente tinha uns juros ali de 2%. Então, o que que isso significa? Se a Beth precisar pegar um empréstimo, vai ser barato, porque a uhum, taxa ali básica, né, que vai referenciar toda a economia, vai ser 2%. E uhum. aí a gente começou a ter muita inflação, e aí tivemos que subir juros. Então, hoje, chegamos a 15%. 15%. Então foram realmente, né, os últimos 2 anos muito desafiadores
para isso, né? Então, acaba desestimulando a economia, a gente pensa duas vezes ali se realmente pega empréstimo, se financia uma casa. Mas aqui para frente, né, o que que a gente já vê? Então, a gente vê uma inflação um pouco mais controlada, né? Uhum. Então, historicamente, o Brasil, ele não tem ali muita facilidade em bater a meta de inflação, mas ainda assim, né, a gente vê ali uma inflação um pouco mais arrefecida, que a gente chama, Uhum. justamente por conta desses juros muito alto. Então, a nossa expectativa, né, eu até brinco antes de falar A aqui de bola de números. cristal. Eu trouxe até um porquinho aqui pra é, gente ver se a gente salva as nossas economias então, aqui. eu brinco que o economista, ele erra muitas vezes, né, mas Uhum. hoje o que a gente projeta é que a gente comece a entrar num ciclo um pouco mais favorável economicamente. Uhum. Ou seja, a gente está controlando a inflação, a gente ainda está com um PIB legal, um PIB em crescimento, então a gente deve começar a cortar juros, né? Então, a Uhum. partir do ano que vem, para quem está mais otimista, fala até o último TRI, de repente em Uhum. dezembro. Para quem está mais realista, que eu acho que é até um pouco do meu pensamento também, Uhum. a gente já imagina começar a cortar juros no primeiro TRI, né, de Tá. 2026. Uhum. Para finalizar o ano que vem com juros aproximadamente ali de 12%, e aí, de repente, 2027, né, se tudo andar Bem. é, bem, a gente chegar ali num juros de 9, 10%, que é o que a gente chama de juros neutro, né? Aqueles juros que não estimula nem desestimula a economia. Uhum. E o que que isso significa quando a gente traz aqui para o nosso dia a dia? Um juros mais baixo, mas ainda em níveis altos, ele continua sendo bom para renda fixa. Então, para a Uhum. sopa de letrinhas, né? É. CDB, LCA, crédito privado, né? Os títulos ali atrelados à inflação. Continua legal, não vai Uhum. mais ser, né, taxas tão altas como a gente teve nos últimos 2 anos, mas Uhum. ainda um juro ali de 10, 12% proporciona taxas boas, mas faz com que a gente tire o comodismo, né? Eu brinco que o brasileiro ele é rentista. Então, muitos brasileiros ficam ali no CDI, porque a gente tem Uhum. um juros alto, um Tesouro Selic, uma liquidez diária. Então, esse novo cenário de começar a cortar juros vai fazer com que a gente provoque os clientes a investir em outras classes de ativos, Tem que se né? mexer. Tem que se mexer. Então, ir olhar ali um fundo multimercado, as próprias ações, fundos alternativos ali como os fundos imobiliários. Então, Uhum. eles sofreram muito, né, nesses últimos 2 anos devido aos juros altos, mas agora, de fato, deve começar, né, a ter uma boa perspectiva aí para essas classes, com mais risco, com mais volatilidade. Mas para quem está aberto a isso, eu acho que é um excelente momento, que ainda pega ali, né, as cotas descontadas, né? Então, Uhum. paga barato Mais ali baixa. pela Uhum. cota e Uhum. com corte de juros, né? Essa classe que a gente chama de renda variável, então seja um fundo imobiliário, seja um fundo de ações, né, um próprio multimercado ali que tem bastante exposição também, eles tendem a se beneficiar nesse novo cenário aí de cortes de juros. Muito bom. Bom, viram que tem jeito da gente continuar empregando bem o nosso dinheiro e ganhando Exatamente. com as oportunidades de mercado, né? O Mari, eu queria que você falasse aí para deixar como dicas, né, para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, eh, que lugares elas podem constar? E eu acho que o BTG dispõe muito bem disso, porque eu vejo você falar, falo, meu Deus, e agora, né? Fundo imobiliário, onde eu vejo, que recursos, que ferramentas, onde eles podem buscar essas informações? Eu vejo que vocês produzem muita coisa, né? Deixa uma dica aí, onde vai ler, onde vai estudar, quem que procura, como é que faz, né? Claro, então o BTG ele realmente investe bastante, né, em conhecimento. Eu sempre falo para minha equipe, né, olha, a parte, né, da função do assessor, do banker, é fazer o education. Então é Uhum, levar a educação financeira para os clientes. E aí, como que a gente faz isso? Então, primeiro através dos bankers, dos assessores. Então acho que faz parte ali do o seu assessor, né, te uhum, explicar, falar de cenário, entender ali quais são os objetivos da Bet e explicar, né, o porquê que faz sentido cada recomendação. Mas é importante também que a Bet saiba, né, do porquê o assessor está recomendando aquilo. E aí, uhum, como que a gente tem? Basicamente, tem o nosso site. Então, para quem gosta ali de estudar, de ler, na própria aba ali, né, do site do BTG, então btgpactual.com, tem uma aba ali que chama Content, né, que são os conteúdos, e aí tem o nosso Research, então vai ter ali notícias, vai ter carteira recomendada de ações, carteira recomendada de renda fixa, vai falar sobre cenário, taxa de juros aqui, global, Estados Unidos, China, então conteúdo não vai faltar. E para quem não gosta muito de ler, né, e às vezes está ali correndo, está num trânsito, a gente é muito ativo no YouTube, né? Então tem os morning calls que diariamente é apresentado, falado sobre cenário. A gente fala também um pouquinho ali de investimento. Tem o Spotify, que a gente tem vários canais, então
tem a nossa Asset, né, que é a nossa gestora de fundos. Uhum. Então, tem o podcast da nossa Asset, tem um podcast voltado a investimentos offshore, a investimentos onshore, tudo no Spotify, no canal do BTG. Então, assim, conteúdo não vai faltar, seja para quem gosta de ler, seja para quem prefere ouvir ali no YouTube, no Spotify, no trânsito, né? Então, não tem desculpa, Para dá não pra gente, aprender. para não aprender, dá para se manter informado. Legal, nós vamos deixar então depois na legenda aí todos os meios, né, os links para poder fazer esse contato. Podemos compartilhar o seu contato também? Claro, claro. Deixaremos aí os contatos da Mari. Ô Maria, aí, ouvindo você falar, só para a gente fechar, que eu acho também muito importante a gente falar. Finanças não é para mulher. E você tá aqui, fala. Com Então, assim, certeza. desmistifica um pouco isso, fala, não entendo, não sei. Como é que você vê a mulher também como investidora? Perfeito. Então, concordo que a gente tem que desmistificar isso, né? Então, realmente, se a gente olha o mercado financeiro, até mesmo onde eu trabalho, acaba tendo uma dominância maior dos homens. Mas isso não significa que a mulher não pode se inteirar, estudar, investir, pelo contrário, né? Então, quando eu era assessora, né, eu tinha uma carteira de clientes e eu tinha muitas mulheres. E cada vez mais recorrente, eu via as mulheres interessadas em aprender. Se a gente voltar 10, 15, 20 anos atrás, né, até olhando para minha estrutura familiar, né, vai falar com a minha mãe, tia, ah, não, fala com meu marido, ele que vê as contas. Hoje em dia, não. Então, tem o contrário, né? Eu lembro que eu atendi um casal, né, era uma família, e o marido era da área de marketing e a esposa era da área de finanças. Então, ela que via tudo, né? Eu mandava as recomendações para ele, fala com fulana. Então, acho que hoje, né, tá muito mais acessível a informação. Eu acho que a mulher, ela tem sido mais proativa, né, mais provocativa nisso. E eu acho que a gente também vive num mundo, né, que tem muitos pontos a melhorar, mas que tá muito mais meritocrático, né? Então, poxa, eu sou mulher, né, tô no BTG há 5 anos, mas no mercado financeiro há um pouco mais de 15, e eu nunca tive nenhum problema, assim, com machismo. Ah, mas você é mulher, não quero ser atendido por você. Nunca tive isso. Mas acho que também vai da minha parte de, poxa, me inteirar, estudar, saber se posicionar, né? Então, é algo que a gente ainda tem a melhorar, mas que eu vejo que as brasileiras, no geral, já estão indo muito em busca disso, tem informação, né? E a ideia é justamente, né, que a gente, né, eu até brinco quando a gente fala, oi, investidor. Não, é investidor e investidora. Porque hoje a gente tem muita mulher que investe, né? Muita mulher que é provedora, que é a principal renda da casa, e tá tudo bem, né? Acho que isso é normal. E nós, né, como profissionais do mercado financeiro, a gente tem essa obrigação, né, entre aspas, né, mas essa dedicação de ensinar e aprender com todo mundo, né, seja com mulher, com homem. Então, acho que é isso que é o legal, né, ali do mercado. Excelente. Falei que se eu ficar aqui, eu vou ficar lembrando as coisas. Mas, Mari, olha, eu quero agradecer muito a sua presença. A gente vai Agradeço. deixar aí todos os canais, né, do BTG, os contatos da Mari. Eu também concordo que a gente tem assim, hoje uma infinidade de recursos que a gente pode buscar e cuidar daquilo que é nosso no presente e no futuro, né? Então, mais uma vez, Mari, muito obrigada. Desejo vê-la aqui em outras oportunidades. Agradecer sempre a parceria do BTG. E desejo a vocês que cuidem bem das suas finanças, que seja de pouquinho em pouquinho, mas que tenham uma longevidade e uma saúde financeira muito boa. Obrigada. Obrigada a você, Beth, pelo convite.